Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos, acolhidos com muito amor à Casa Marina Longoni. A todos que já permanecem, algum que está chegando pela primeira vez? Muito bem-vindo. Quem está retornando, Silvia, esposo, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou ler um texto, um trechinho do Evangelho, que é o capítulo 10, item 14. Vou tentar lê-lo completo, mas eu já advirto. Sigam lendo o Evangelho no lar, meus amados. É muito importante. Aqui é um momentinho que nós recarregamos as nossas energias. Mas o Evangelho está ao nosso alcance em casa. Leiam um trecho qualquer. Até hoje não se sabe quem é que até conseguiu ler uma Bíblia completa. Então um textinho, alguma coisa, já vai vir uma palavrinha de acolhimento para os senhores. Hoje eu leio o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perguntou Pedro a Jesus. Você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Esse é um dos ensinamentos que Jesus mais deve marcar a nossa memória, a nossa inteligência. Falar bem alto aos seus corações essas palavras. Compare essas palavras de misericórdia com a prece simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, como a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos. E encontrarão sempre os mesmos pensamentos. Jesus, justo por excelência, responde a Pedro: você perdoará, mas sem limites. Perdoará ainda que a ofensa seja feita muitas vezes. Você perdoará. Você ensinará aos seus irmãos o esquecimento até de si mesmo, o que os torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Você será doce e humilde de coração, nunca medindo sua mansidão e brandura. Fará aos outros o que deseja que o Pai Celestial faça a você. Ele, por acaso, tem perdoado sempre? Por acaso conta inúmeras vezes que o seu perdão vem a apegar as suas faltas? Preste atenção na resposta de Jesus e, como Pedro, procure aplicá-la, às vezes, a si mesmo. Sejam generosos no amor, isto é, perdoe, use da misericórdia, sejam caridosos, deem o Senhor e o Senhor lhes restituirá. Perdoe e o Senhor vos perdoará. Abaixe-se e o Senhor vos reerguerá. Humilhem-se e o Senhor fará com que se sintam ou que se sentem à sua direita. Vão, meus amados, estude e comente essas palavras que eu dirijo a todos, da parte daquele que lá do alto, dos esplendores celestes, sempre cuida de você e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoe o próximo, pois também precisam do seu perdão. Se vocês são prejudicados pelos atos dos seus irmãos, e é mais um motivo para serem tolerantes, porque o mérito de perdoar é proporcional à gravidade do mal cometido. Além disso, nenhum merecimento terão se não perdoarem sinceramente seus irmãos pelas pequenas ofensas que eles fazem. Espíritas, irmãos, nunca esqueço que tanto nas palavras como nas orações, o perdão dos insultos nunca deve ser uma palavra vazia. Se você se diz espíritas, então, ou sejam de fato.
Esqueça o mal que lhes foi feito e pense apenas em uma coisa, no bem que pode fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve se afastar dele, nem mesmo em pensamento, porque todos são responsáveis por aquilo que pensam. E Deus conhece bem o que andam pensando. Cuide para que o pensamento seja desprovido de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de vós, seus filhos. Feliz daquele que em cada noite pode deitar-se e dizer: não tenho nada contra o meu próximo. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos fazer a prece ao Dr. Ricardo. Se quiser acompanhar, aqui à minha direita. Nós te rogamos, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Dr. Ricardo e sua equipe, apoiados por Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, possam nos assistir nessa hora, proporcionando-nos o alívio de nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um. Nos conceda ainda, Senhor, a humildade, a fé e a resignação. Humildade para reconhecermos a nossa pequenez diante da Tua bondade, que tolera nossas faltas e espera pacientemente pela nossa evolução. Fé, que nos faz sentir envolvidos por Tua luz e aquecidos por Teu carinho, quando recorremos ao Teu socorro. Resignação, ó Pai, para aceitarmos e suportarmos as adversidades, necessária ao nosso buliramento espiritual, quando batem à nossa porta, reconhecendo a Tua justiça e a sabedoria de Tuas leis. Dr. Ricardo é o querido amigo que vem em nosso socorro, mensageiro que é de Cristo, proporcionando-nos o alívio de nossas dores e nos dando prova da eternidade do Espírito, mostrando que há vida além desta vida, onde há trabalho, estudo, crescimento e muito amor. E quando soubermos transmitir aos nossos irmãos este amor puro que Cristo pregou em sua doutrina, e fizermos dela o nosso roteiro, estaremos finalmente seguindo firmes em direção ao Pai, alcançando desta forma a felicidade por todos almejada. Que Jesus abençoe os médicos puros, lhe proporcionando serenidade, equilíbrio e responsabilidade para exercerem a missão que por ele lhes foi confiada. Rogamos ainda, Senhor, a graça de conservarmos conosco toda esta paz, esta energia que acabamos de receber, para que possamos distribuí-las aos nossos familiares, amigos, menos amigos, tornando-nos desta forma, Senhor, instrumentos de vossa paz. Que assim seja. Respire, eleve vossos pensamentos e faremos agora juntos todos numa só voz a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. O Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Todos sejam muito bem recebidos, vivos ou não vivos. E agora acolhemos com muito carinho o nosso palestrante de hoje, o Sr. Paulo Figueiredo, que fala muito lindo, amar vossos inimigos. É muito lindo essa palavra. Já... Muito obrigado. Boa noite a todos. Tá dando para ouvir bem, né? Muito bom. Quando Jesus, inquirido pelo Sinédrio, por um dos membros do Sinédrio, que lhe perguntou qual é a lei
E ele respondeu, é mais comprido, mas o sentido é esse. Amar a Deus em primeiro lugar e de todo o coração, e ao próximo como a si mesmo, estava determinado, e ele ainda concluiu assim, que esta é a lei e os profetas. Ou seja, ele determinou naquele momento que a lei desta doutrina cristã era a lei do amor. A doutrina cristã é, antes de mais nada, uma doutrina do amor. Isso significa que nós evoluímos através da manifestação desse sentimento, de várias formas. A mais eminente, vamos dizer assim, é a caridade, pois dizem que que a caridade é o amor em movimento, ou seja, a gente coloca e deve colocar sempre o amor em movimento. Mas daí nos vem uma questão muito importante. Como é? De que maneira nós amamos? Qual é o sentido que nós damos realmente a esse sentimento? Nós somos muito imperfeitos ainda. Fomos criados simples e ignorantes e temos um longo caminho a percorrer de encarnação em encarnação até chegarmos à perfeição. E nós ainda estamos no começo da nossa jornada. Nós temos realmente um caminho muito mais longo do que o que nós percorremos até aqui. Então, entender o sentido desse sentimento, colocá-lo realmente em prática de forma universal é uma coisa muito difícil para nós. É muito fácil. Obrigado. É muito fácil nós amarmos aqueles que são propícios a serem amados, que são os nossos próximos. Mãe, pai, filho, marido, esposa, aquele amigo do peito, alguns colegas de trabalho. Esses ficam mais fácil de amar. E dependendo do planejamento reencarnatório, às vezes até esses que reencarnam na nossa família nós temos dificuldade de amar. Porque vieram já com um objetivo, essa encarnação já tem um objetivo de reajuste entre nós e alguns. Então nós temos dificuldade de amar alguns que são bem próximos. Imagina amar aqueles que não fazem parte desse pequeno círculo em que nós nos colocamos. É nesse pequeno círculo que nós amamos facilmente. E mesmo assim, o amor é qualificado. É qualificado como amor conjugal, amor filial, amor paternal, amor maternal, amor fraternal. A gente dá nome ainda ao nosso amor porque nós não somos capazes de amar incondicionalmente. Muito obrigado. Não somos capazes. Nós temos essa dificuldade por causa da nossa limitação, por causa da limitação do estágio em que nós estamos de desenvolvimento. Ora, se nós temos dificuldade de amar incondicionalmente aqueles que são bem próximos, como é que nós vamos seguir aquela orientação de Jesus no Evangelho que diz que nós temos que amar os nossos inimigos? Ele é muito categórico quando diz assim, a lei diz que a gente deve amar os próximos e odiar os inimigos. Mas não é nada disso, nós temos que amar o nosso próximo e amar os nossos inimigos. Vejam o tamanho desta responsabilidade que Jesus coloca em cima de nós, como uma das coisas que nós temos que fazer para progredirmos. Bem, muito provavelmente, nós não temos inimigos, aqueles inimigos fidalgais, aqueles inimigos que nós queremos matar, que querem nos matar. Não. Ainda existe esse tipo de inimigo na Terra? Tem gente que tem esse tipo de inimigo? Sim. A gente vê essas gangues
que dominam determinadas partes da criminalidade, por exemplo, entram em conflito com outras, são inimigos mesmo, se matam. Não é talvez o nosso caso. Eu imagino que quem está aqui não tem inimigo nesse sentido. Mas inimigo é todo aquele que não gosta de nós. É aquele que de uma forma ou outra nos prejudica. Porque o simples fato de emitir contra nós um sentimento que não é positivo, um sentimento que é negativo, ele já está nos prejudicando. E a gente fica muito indignado com isso. Como é que uma pessoa pode desejar mal para mim? Eu sou tão bom, eu sou tão legal. Como é que ele pode me prejudicar? E nós temos pessoas que nos prejudicam realmente. E daí Jesus está mandando eu amar esse cara, eu amar essa mulher, amar essa criatura. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Se ele só me prejudica, direta ou indiretamente. Mas a gente nunca se pergunta, a gente nunca coloca para nós mesmos, nós nunca nos olhamos para dentro e diz assim, e as pessoas que eu não gosto? Porque nós também não gostamos de alguém. Nós não gostamos de algumas pessoas. E tem algumas pessoas que nós não gostamos mesmo. Tem algumas pessoas que nos prejudicaram de tal forma que a vontade que a gente tem é só revidar. Tem pessoas que nem nos prejudicaram e a gente tem horror a ela. Mas a gente só consegue, na nossa imperfeição, colocar aquele que não gosta de nós, aquele que nos prejudica. Nós nunca nos colocamos no lugar dele. E esse, meus irmãos, é o primeiro passo para que a gente possa começar a tentar entender por que aquela pessoa, direta ou indiretamente, nos prejudica. Esse sentimento de empatia que a gente tem que emitir contra qualquer criatura, seja ela racional ou irracional, é que nós temos dificuldade. Porque nos colocamos sempre numa situação em que nós não conseguimos enxergar direito os nossos defeitos, as nossas mazelas. Nós só conseguimos enxergar as nossas qualidades. Nós nos achamos mais do que realmente somos. E sempre tendemos a qualificar aqueles que não gostam de nós menos do que realmente eles são, porque eles são pessoas também em desenvolvimento como nós. Eles também estão a caminho da perfeição. Eles também estão caminhando de encarnação em encarnação em direção a Deus. E eles também estão tropeçando, eles também estão errando, eles também estão se prejudicando com sentimentos negativos, como nós. Resumo da ópera, eles são iguais a nós, só que naquele momento, naquele instante, eles estão num lado e nós estamos do outro. E esse estar de um lado e estar do outro pode ser por minha causa ou por causa dele, mas a gente sempre acha que é por causa dele, a gente nunca imagina que é por causa nossa. Até porque as antipatias gratuitas muitas vezes vêm de outras encarnações, de problemas não resolvidos em outras encarnações. E o sentimento negativo, meus irmãos, ele nos adoece. Mágoa, tristeza, rancor, ódio. Esses sentimentos, quando cultivados por nós, e como nós cultivamos eles, nos prejudicam fisicamente, inclusive. Isto eu não estou dizendo porque apareceu um guia, um espírito qualquer que diz, não, a ciência comprova de que sentimentos negativos podem ser a causa de doenças psicossomáticas graves. Qual é a vantagem que nós temos em cultivar qualquer sentimento negativo? E por que nós temos esse prazer? Porque somos imperfeitos. Imperfeitos como aquele que não gosta de nós. Imperfeito como aquele que nos prejudica.
Só que nesse momento, ele está nos prejudicando. Mas em outro momento, nós podemos tê-lo prejudicado. E num futuro, nós ainda podemos prejudicá-lo. Por quê? Porque somos imperfeitos também. Esse é o primeiro passo para que a gente pense assim, bom, ele está do outro lado, ele é meu adversário, né? Ele é meu inimigo, pode até dizer que é meu inimigo, ele está me prejudicando. O que eu posso fazer? A nossa condição de imperfeição diz assim, revida. Mas Jesus diz, ame-o. Como? Como é que eu posso amar um cara, uma pessoa, uma criatura que só quer me prejudicar? É muito difícil. É muito difícil. Bom, mas é um processo. É um treinamento. É uma pré-determinação da nossa parte de começar a olhar para o nosso adversário com outros olhos, sob outro ângulo. Nós temos que começar a mudar a nossa maneira de enxergar ele. Bom, então, qual é o primeiro passo? É não desejar mal para essa criatura. Lembram daquela parábola em que Jesus diz, quando atingirem a sua face esquerda, é mais ou menos isso, a sua face esquerda ofereça a direita? Lembram? Ele não está dizendo que a gente não se defenda. Se alguém vier dar na gente, se botar de soco na gente, a gente tem que se defender. Ele não disse que é para nós ficar inertes, pode bater. Não. Ele falou no lado moral da coisa. Quando nós formos ofendidos, quando nos baterem, ofereçamos para ele outra face, ou seja, quando ele nos dá uma coisa negativa, devolvemos para ele uma coisa positiva. Ele está nos prejudicando, nós não vamos prejudicá-lo. Ele está nos odiando, não vamos odiá-lo. Ele está nos detestando, não vamos detestá-lo. Vamos processar esse sentimento e transformar ele numa coisa melhor. Mas é evidente que quando nós nos aproximamos de uma pessoa que nós amamos, nós temos um sentimento. Quando nós nos aproximamos de uma pessoa que nós não amamos ou que não nos ama, que nós não gostamos ou que não nos gosta, nós temos outro sentimento. E isto é física pura. A emissão de fluidos não se encaixa, bate. A sensação de desconforto com as pessoas que não gostam da gente, ou que a gente não gosta, é óbvio que acontecem. Não tem aquele prazer que a gente tem quando se aproxima de um filho, de um neto. Quem tem neto sabe como é bom, né? Aquela coisa, aquele abraço, aquele olhar, aquele sorriso. A gente ama, e a gente ama muito. E daí a gente se aproxima de uma pessoa que quer prejudicar a gente. Claro que a gente não vai ter esse sentimento. Mas o simples fato de nós não querermos o mal dele, o simples fato de nós não ficarmos furiosos, ficarmos decepcionados, ficarmos frustrados quando ele se dá mal, já começa a mudar o nosso pensamento com relação a ele. E já começa a mudar o nosso sentimento com relação a ele. Porque quando a gente revida, nós podemos estar criando um círculo vicioso. E quando a gente não revida, certamente a gente está dando início a um círculo virtuoso. Então, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, ele não quer que a gente ame do mesmo jeito que a gente ama um filho, um neto, a esposa amada, às vezes não é tão amada assim, né? Ou o marido amado, enfim, né? Mas que não o prejudique, que não o deteste, que trabalhe, que processe esses sentimentos, que mude esse sentimento para uma coisa melhor. Porque um dia seremos capazes de amar incondicionalmente. Não agora, mas seremos sim capazes um dia de amar incondicionalmente. Enquanto isso não acontece, vamos amar do jeito que nós pudermos. Eu vi uma
eu vi uma colocação, e eu não me lembro aonde. Eu vou citar isso, mas não é meu, tá? Sobre o fato de nós termos um cachorro e amar aquele cachorrinho. Então a gente vai lá, passa a mão, brinca com ele e tal. É um bicho. Cachorrinho. Mas está eclodindo hoje no mundo um sentimento ecológico muito grande, né? Se fala muito em ecologia, em conservação. Temos que conservar as nossas matas, temos que conservar as nossas águas, temos que conservar os nossos animais, os nossos bichos. E entre esses bichos que nós queremos conservar, tem onça, tem tigre, tem cobra. Nós não queremos que eles morram. Eles fazem parte do equilíbrio da natureza. Não é verdade? Faz parte do equilíbrio da natureza. A gente não quer que ele morra, mas não vamos passar a mão nele como nós passamos no nosso cachorrinho. Nós queremos que eles vivam, nós gostamos deles, mas nós não vamos abraçar esse bicho. Porque ele é muito selvagem, ele é carnívoro, ele é violento e ele pode nos machucar, até nos matar. Então nós queremos ele vivo, maravilhoso, saudável, com o seu ecossistema todo funcionando direitinho, que não falte alimentação, que não falte água, que não falte nada. Que seu habitat seja perfeito. Mas não vamos nos misturar com eles. É o caso do nosso inimigo. É claro que nós não vamos passar a mão na cabeça dele. Ele vai morder a nossa mão. Ele vai nos dar um soco. Ele vai nos xingar. Eu não gosto de ti, qual é a tua? Mas nós temos que emitir para ele sentimentos melhores, porque quando nós conseguirmos fazermos isso, nós estaremos nos melhorando. Então, quando Jesus pede que nós amemos os nossos inimigos, ele não está nos pedindo uma coisa impossível, ele só está pedindo que a gente trabalhe, que a gente processe e reprocesse os nossos sentimentos com relação a essas criaturas que, por algum motivo, não gravitam nas nossas boas graças ou vice-versa. Mas, Paulo, é muito difícil, Paulo. Ninguém disse que era fácil. Mas se nós pensarmos que quando emitimos sentimentos negativos, que quando nós cultivamos sentimentos negativos, nós estamos nos prejudicando fisicamente, inclusive, e isto já é provado pela ciência, já existem tratamentos, inclusive, para esse tipo de doença. Um psicólogo, um psiquiatra hoje, quando ele entrevista o seu paciente, ele quer saber como é que ele vive, de quem ele gosta, de quem ele não gosta, por que ele não gosta, para saber exatamente o que está se passando no seu íntimo. Então, cientificamente, nós nos prejudicamos em cultivar isso aí. Então, pelo amor de Deus, por uma questão de inteligência, vamos começar a mudar. Vamos começar a processar esse sentimento e mudar ele. De forma que ele não nos prejudique. Pelo contrário, que ele nos beneficie. Não vamos sair abraçado com o nosso inimigo porque não tem condições. Como não tem condições de nós dar um beijo no tigre, ou na onça, ou na cobra. Mas não vamos desejar mal para ele. Vamos desejar o bem. Porque se ele se melhorar, ele vai deixar de ser nosso inimigo. Assim como nós, nos melhorando, deixamos de ser inimigos de outros. Nós cultivando sentimentos positivos em nós, daqui a pouco, paulatinamente, a gente vai gostando de mais pessoas. A gente vai tendo empatia com mais pessoas. E a gente vai desenvolvendo esse sentimento que é o mais puro ensinamento do cristianismo. É o mais puro ensinamento da doutrina cristã. O amor. Passando a gostar de mais gente, nós estaremos mais próximos de amar mais gente. E quanto mais gente nós amarmos, quanto mais seres vivos nós amarmos, quanto mais
entidades nós amarmos, mais próximos nós estaremos da perfeição. Porque o amor é o único caminho que nos leva à perfeição. Todo o trabalho que nós desenvolvemos no nosso desenvolvimento passa necessariamente pelo amor. Não tem como não passar. E daí nós, incoerentemente, nos satisfazemos, nos locupletamos, nos sentimos bem em não gostar, em odiar, em revidar, em ficar bravo. Isto cria uma psicosfera à nossa volta de embate. E se nós, como indivíduos, fazemos parte de uma coletividade, toda vez que nós propiciamos um embate, nós estamos propiciando um embate dentro da nossa coletividade. Talvez por isso hoje o mundo esteja tão dividido, tão polarizado. Porque as suas individualidades não estão num momento a não ser aquele de não aceitar aquilo que não é da sua cepa. E este é o segundo caminho que nós temos que percorrer: aceitar as diferenças. Porque as diferenças também nos colocam em lados diferentes. Mas se não houvessem as diferenças, meus irmãos, como é que a gente poderia elaborar novos pensamentos? Se não houvessem as diferenças, como é que nós progrediríamos? Se todo mundo estiver sentado confortavelmente nas mesmas ideias, parou o progresso. Agora, nós não aceitarmos que existem diferenças é, no mínimo, uma condição de nós formarmos exatamente isso que Jesus prega, exatamente o contrário disso que Jesus prega. Porque nós, em vez de cultivarmos sentimentos positivos e o amor, em direção ao amor, nós cultivamos sentimentos negativos, e isso faz com que nós adoeçamos e adoeçamos também a nossa coletividade. Então passa por cada um de nós refletir com muita seriedade, mas com muita humildade também sobre isso. Lembrando que se não somos amados, também não amamos. Se somos detestados, também detestamos. Se somos prejudicados, ainda prejudicamos. Porque nós ainda somos assim. Mas não precisamos necessariamente continuarmos assim. Porque o Espírito é uma criação de Deus perfectível. Ou seja, nós podemos nos aperfeiçoar. Basta que para isso nós comecemos a nos trabalhar, a nos reconhecermos e a pensar naquilo que o filósofo grego, se não me engano, foi o Descartes, eu não tenho certeza, se eu errei, me desculpem, se alguém sabe, me desculpa se eu errei o nome do filósofo, que disse que a única maneira de realmente progredirmos como indivíduo é conhecermos-nos a nós mesmos. E no Livro dos Espíritos, em alguma questão que eu não me lembro o número, também diz isso. Quando Kardec pergunta qual era o melhor caminho para o progresso, e ele disse, como diz o filósofo, conhece-te a ti mesmo. Foi Sócrates? Muito obrigado. Então eu errei eu disse que eu poderia ter errado o filósofo. Então, meus irmãos, vamos pensar nisso, que antes de apontarmos o dedinho para as outras pessoas e descobrirmos os defeitos delas, vamos entender assim, que todo o defeito que nós encontramos no outro, de alguma forma ainda está em nós. Então a retribuição que a gente pode fazer para quem está errando em relação a nós, não é revidando, e sim devolvendo o melhor sentimento possível a essa criatura. Isso é dar o outro lado do rosto.
que fique para nossa reflexão. Eu espero sinceramente que essa reflexão, partindo de um propósito sério e de um sentimento de humildade com relação ao que nós somos, sirva para que cada um de nós, a partir de hoje, consiga plantar uma sementinha dentro de si, não é? E que a razão e o coração consigam colocar para fora esse movimento em direção a amar os nossos inimigos da forma que pudermos, dentro das nossas limitações. Na pior das hipóteses, não revidando, não desejando mal e não nos regozizarmos, não ficarmos faceiros, não ficarmos contentes quando ele se der bem. Porque o mundo é assim. Uma hora eu cresço, outra hora eu paro, uma hora ela cresce, outra hora ela cresce, outra hora a senhora para, outra hora a senhora para. Mas todos nós jamais regredimos, só vamos para frente. E quanto mais nós cuidarmos de amarmos, mais rapidamente chegaremos na ponta que está destinado para nós. Muito obrigado pela paciência e uma boa semana a todos. Boa noite, irmãos. Aos nossos irmãos também que estão até do Instagram, né, que estão nos acompanhando, boa noite também. Né? Esperamos que a comunidade comece a aumentar. Né? Eu sempre comento, né, gente, que Marina Longoni é privilegiado, né? Porque a cada terça-feira a gente recebe um beliscão, e às vezes mais forte, como hoje, né? Para que a gente acelere um pouco a nossa caminhada, né? Rumo ao nosso melhoramento, nossa transformação moral. Que o Marina Longoni veio exatamente para isso, para estimular a todos os trabalhadores e frequentadores, né, a caminhar um pouquinho mais rápido, né? Ganhar um pouquinho da tartaruga, né? E andar um pouquinho mais rápido na nossa transformação moral. E é realmente isso cada terça-feira, né, que nossos palestrantes trazem o tema, e o tema é livre, que eu deixo para eles, né? Paulo me perguntou, tem sugestão? Não. Vai ser intuído a trazer o tema ideal. Claro que esse tema hoje não serviu para ninguém aqui, né? Obviamente que não, né? Ninguém serviu. Mas é isso aí. E aproveitar, revendo as minhas anotações lá, encontrei uma mensagem que se enquadra com o tema de hoje do Paulo, que diz assim: família, lugar do perdão. Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos. Não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a essência da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. E por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte. Território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria
onde a mágoa produz tristeza. Cura onde a mágoa causou doença. Papa Francisco disse tudo para nós com essa palavra. Muito obrigado pela atenção. E a irmã vai fazer o encerramento agora. Boa noite a todos. Que lindas palavras, né, irmãos? Mágoa, já diz, né? Má água, água ruim. Se é ruim, não tenhamos mais ela. Liberando-nos pelos passos e cultivamos como agora, vindo recarregar um pouquinho a nossa fé. Então agora eu peço a todos que elevem seus pensamentos e fazendo esse encerramento da primeira etapa, o nosso Pai Nosso, e aguardamos com a livre-arbítrio quem quiser. Os nossos passistas já estão com o coração amoroso aguardando a passe, a fluidoterapia. Eleve seus pensamentos e vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.